Enfim, pessoal, acabei de dar o curso completo do Mestres do Bitcoin. Tem tudo isso no Mestre do Bitcoin, Fibonacci, a porra toda aí, para quem quer entender mais. Acabei de dar o curso do Mestre do Bitcoin em um vídeo de 1 hora aqui. Beleza? Então, por exemplo, qual é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença? Caralho, eu botei aqui sem querer o meu stups aqui. Pronto. Qual é a diferença da vida do investidor e da vida do poupador? Vamos pegar com base duas pessoas que são que nasceram em 1970 e começaram a trabalhar e ganhar recursos e juntar recursos a partir de 1980 nos Estados Unidos. O cara que pegou em 1980 a crise de 1980, a recessão de 1980 econômica e ficou poupando dinheiro com medo de que o mundo ia pegar fogo, se ele deixasse em dólar, o poder de compra dele ia ser esfacelado em 2020. Em 2020, mesmo que ele juntou $1 milhão, aquele $1 milhão dele hoje não teria o mesmo valor de $1 milhão lá do passado. Então o cara que tende a ser pessimista e poupador, ele se fode com o tempo. Por quê? Porque se você fica só na vida de pessimismo e poupar ao longo do tempo, você está indo contra o crescimento econômico. E aí você sofre no curto prazo porque você dá valor para aquela inflação que está corroendo o seu poder de compra no curto prazo, você não investe e você fica com medo de investir, certo? Porque você acha que tudo vai a zero. E aí, com os anos, você vai tendo cada vez mais reduzido o seu poder de compra por causa da inflação, da impressão de dinheiro infinito e assim por diante. Então nós temos dois perfis que são muito importantes e que você precisa se responder. Qual perfil que você está no momento presente através deste vídeo, tá? Na vida de investidor e a de poupador, qual vale mais a pena, tá? Pegando pessoas aí de 1980. O cara que é poupador e pessimista, ele guarda o dinheiro que se desvaloriza, certo? Então, o dinheiro vem se desvalorizando ao longo do tempo. O dólar, no curto prazo, ele está se valorizando, né? Eu mostrei para vocês o gráfico do Bitcoin, do dólar, estava fazendo topos e fundos ascendentes, mas à medida que o mercado sai do pessimismo e começa a entrar no otimismo, vocês podem perceber como o preço dos ativos voláteis, eles tendem a ganhar valor, porque eles geram caixa, eles geram valor, eles geram produção, tá? Então, as empresas, elas sobem porque elas geram produtividade. E essa produtividade, ela ganha do cara que acredita que sempre vai ficar na merda, ou vamos brincar, né, o cavaleiro do apocalipse. Então, à medida que vai passando o tempo, o mercado de ações ele sobe de forma antecipada, antes das coisas de fato melhorarem, tá? Então, as coisas vão melhorar nos Estados Unidos em 2023? Acho que não. Por isso que acredito que o bear market vai continuar mesmo com esse rally de alta. Mas a outra pergunta que eu faço, vale a pena se manter negativo e não fazer absolutamente nada enquanto os canhões estão cantando, digamos assim, né? Enquanto tá rolando os canhões, enquanto o mundo parece que vai ter um cisne negro a qualquer momento, a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra, ou vai ter um problema nuclear 10 vezes maior do que Chernobyl lá de 1976, porque agora a Rússia está atacando uma região da Ucrânia que pode ser atingida, um míssil ali que pode implodir uma região que tem uma base nuclear ali que pode provocar um problema 10 vezes maior que o Chernobyl. Aí então, tu sabe, né? A gente está naquele momento dos canhões cantando, né? Estamos no momento em que parece que o mundo vai pegar fogo a qualquer momento, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa muito grave. Beleza, e se não acontecer nada grave? Né? Você vai perder toda a expansão econômica que continua crescendo. Né? Por quê? Porque ficar pessimista por muito tempo contra a expansão econômica é um suicídio financeiro. Então o poupador, o cara que está desde os anos 80 colocando dinheiro embaixo do colchão, esse cara perdeu muito dinheiro tendo muito papel embaixo da cama. Mas o cara que investiu, ele conseguiu, dentro de vários conflitos que vão surgindo na compra do período durante os canhões, esse cara está armazenando valor, crescimento, assimetria. Então, ativos assimétricos. Perfeito? Então, onde eu quero chegar? Né?
Não adianta você pensar sempre que o mercado vai a zero, não adianta guardar dinheiro que se desvaloriza. Então, que nem eu estava comentando, é legal agora comprar um pouco de dólares. Cara, mas no momento em que começar os preços dos ativos ficarem muito descontados, vale a pena você começar a fazer o dollar cost average, né? Que é ficar comprando aos poucos. Uma vez por semana, uma vez por mês, durante os canhões. Então, tá rolando os canhões? Tá rolando o som dos canhões. Mas você vai comprar o som dos canhões. Foda-se. Entendeu? Por quê? Porque no longo prazo a tendência é que tudo se normalize, as coisas vão voltar à paz global e a expansão econômica vai começar. E aí o mercado está tentando antecipar exatamente isso antes, tá? Então o negócio é o seguinte, não vale a pena pensar que o mercado vai a zero, tá? Isso é um aprendizado que eu tive ao longo dos anos como investidor, entender que vale muito mais a pena você dar valor sempre para a alta, sempre pensar que as quedas são oportunidades de comprar ativos descontados, tá? Outra coisa, tudo tende a piorar na cabeça do cara, só que não acontece. Então você fica preso nas narrativas de que tudo vai piorar e aí você perde as oportunidades de comprar os ativos que têm valor, que vão passar por um processo de expansão econômica ao longo dos anos e você vai ficar no chinelo. Vai contra a natureza econômica. Tá? Então, ser poupador e pessimista são duas coisas que você tem que tomar cuidado. É normal você ficar pessimista por um período de tempo? É normal. É normal você ficar pessimista olhando notícias negativas na Globo, eu até brinco, né? A melhor coisa é assistir o Fantástico. Tu quer ficar deprimido no início da semana? É tu olhar domingo de noite aquelas notícias do Fantástico, né? Porque é fantástico para você ficar pessimista. Porque sempre tem merda acontecendo. Então, uma das coisas que eu faço muito na minha vida é retirar a televisão da minha vida, né? Hoje eu uso muito mais o meu tempo para ler coisas que importam, ou para estudar sobre economia, ou para ler algum livro, ou para ver alguma série, mas eu estou tirando os fatos negativos da minha frente, porque eles só atrapalham aquele objetivo de longo prazo, tá? Então, vamos lá. E qual é a vantagem de ser investidor, Fofolete? Então, um cara dos anos 80 que decidiu ser investidor, ao invés de ser pessimista e poupador. O cara focou na produtividade. Foca na porra da produtividade. Tu quer fazer mais dinheiro, tá insatisfeito com a renda que você ganha com R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, R$4.000 por mês? Cara, faz uns cursos online aí, começa a fazer marketing digital, tenta, de alguma forma, tu vai ter que chegar um momento de desequilíbrio da tua vida que você vai ter que focar numa coisa. Se o teu foco é resolver tua vida financeira, tu vai ter que focar nessa merda. Como é que você vai focar na vida financeira? Bom, muitas pessoas que me acompanham já estão fazendo isso, que é acompanhar conteúdo sobre valorização de ativos, desvalorização de ativos, tendência de alta, tendência de baixa em ativos assimétricos, como o mercado de criptomoedas. O cara foca em entender como funcionam os mercados em geral, começa a ter um pensamento mais de investidor, né? Já é uma construção, é passinhos de bebê, baby steps, né? Você começa nesse ponto. Segundo ponto, né? Cara, para tu melhorar a tua produtividade, faça cursos de treinamento de liderança, faça cursos de treinamento do Senai, do Sesc lá, para você poder melhorar, ter uma segunda fonte de renda, poder fazer alguma atividade que vai te causar um desequilíbrio na tua vida. Provavelmente tu não vai conseguir ir na academia, trabalhar 8 horas por dia e depois descansar em casa. Provavelmente tu não vai ter final de semana, mas esse é o custo do foco que tu tens para resolver a parte financeira. Então, infelizmente, para você resolver a parte financeira, você quer aumentar mais produtividade, você vai ter que se tornar uma pessoa mais produtiva. E aí você tem que tentar alcançar atividades que causam essa produtividade, como empreendedorismo, como criação de conteúdo, coisas desse tipo, tá? Onde você consegue atingir um público maior. Daí você vai começar a poupar e investir, ou seja, você vai, por algum momento, você vai poupar a tua grana e vai começar a pensar friamente em investir. Na minha opinião, investidores menores, o cara que sobra R$500 por mês, R$200 por mês, R$100 por mês, cara, foca em ativos mais assimétricos. Ativos que têm um potencial de crescimento maior. Não adianta tu lá pegar 100 pila e ficar comprando Petro. Na minha opinião, eu tô dando a minha opinião, tá? Vocês têm a liberdade de discordar. Mas eu acho legal focar o quê? Cara, compra algum ativo assimétrico como o Ethereum ou o Bitcoin.
Tu pensa assim, tu compara o preço do Bitcoin e do Ethereum, qual que tem mais assimetria, qual tem mais capacidade de crescimento? Bom, no curto prazo Ethereum, então, pro cara que tem menos grana, na minha opinião, o cara tem que focar mais em Ethereum. A Cardano vale? Vale. A Cardano tá desenvolvendo, perdeu seus fundamentos? Não. Ela tem menos tamanho de mercado que o Ethereum? Tem bem menos que o tamanho de mercado do Ethereum, tem 10 vezes menos. Então ela tem uma assimetria maior do que o Ethereum. Então se os caras entregar e as pessoas conseguirem uma demanda não tão grande quanto a do Ethereum, mas conseguirem uma demanda mínima, tu já vai dobrar o teu capital, triplicar o teu capital. Aproveite para aprender os ciclos econômicos. Em 2, 3 ciclos econômicos você vai estar muito mais rico do que no primeiro ciclo econômico que você viu. Você vai evoluindo como investidor, né? Então, nesse ponto, quem tem menos grana, foca em ativos mais assimétricos, mas bons ativos assimétricos, não porcarias. E aí você tem que fazer um filtro. O filtro é o que essa empresa, ou essa cripto aqui, ou esse ecossistema que eu quero investir, qual é a simetria dele? E te enraiza lá dentro, entra lá dentro, participa lá dentro, né? Então, geralmente agora nesse próximo ciclo de alta, eu acho que quem mais vai se beneficiar são a galera que estão focando no ecossistema do Ethereum e da Cardano, que são os dois ativos que, depois do Bitcoin, nunca deram um problema real, um hack, um problema que nem aquela porcaria da Solana. A Solana não vai virar em bosta nenhuma, tá? Eu já vou dar minha opinião. Ela pode até subir por um movimento especulativo, mas dá pra fazer dinheiro com ela, Mas ela é uma grande merda, uma grande porcaria que não vai evoluir, tá? Na minha opinião. Essa é a minha opinião, beleza? E aí o que acontece? Entre Bitcoin, Ethereum, Cardano, a BNB, bem interessante também, né? Um ecossistema, todos eles centralizados, foda-se, mas tu sabes que eles têm as assimetrias legais, beleza? E eles são bem projetos sobreviventes, né? Projetos que performam bem no bear market, eles sobrevivem ao bear market, é isso que eu quero dizer. Então você vai lá, estuda algum projeto ou outro, foca nessa merda, foca em estudar coisas que ninguém tá estudando, inclusive porque eu não tenho a capacidade de estudar tudo que existe no mundo, tudo que aparece de novo no mundo, então foca nessa porra, e basicamente é isso, tá? Então você vai poupando aos poucos e vai investindo aos poucos, fazendo dollar cost average de ativos mais voláteis. Se o cara é mais rico, né, quais são os melhores investimentos? Então, pouca grana, você vai focar em assimetrias. Mais grana, o cara já tem um pouco mais de grana, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, já tá naquela outra fase, entre 100 mil, 1 milhão, né? Você vai começar a focar em diversificação, você vai ter a exposição no risco mais alto, mas você também vai ter exposição em rentabilidades de renda fixa, você vai comprar ações descontadas, ativos que você acha que o seu dinheiro pode começar a trabalhar para você, e para quem tem muita grana, a melhor de todas é a focar na bola de neve. Então não adianta eu falar para alguém focar na bola de neve com um cara com pouco dinheiro, porque para ele, com pouca grana, se ele não focar na produtividade e ficar tentando uma estratégia de bola de neve, que é você ganhar dividendos e ficar fazendo reinvestimentos, né, todos os meses com uma grana muito pequena, tu vai levar 30 fucking anos. Aí a galera fala, né, a galera do mercado tradicional, mas aí 50 anos resolve a tua vida. Cara, daqui a 50 anos tu nem sabe se tu vai estar vivo, porra. Vamos ser bem sinceros. Então a bola de neve, ela é uma estratégia muito boa para quem tem muita grana, que foca mais nas rendas de renda passiva, e aí você vai reinvestindo aquela merda, né? Você vai recebendo dividendos e vai reinvestindo, mas isso não funciona para quem, para quem sobra 100 pila, 200 pila, esse cara vai ter que assumir risco, velho. É impossível. O risco é abrir uma empresa, o risco é investir num ativo mais de assimetria mais elevada. O cara vai ter que sair do chão. De alguma forma ele vai ter que sair do chão. Nem que ele faça... Existe um livro chamado Como Quebrar a Banca, dos cassinos, né? Como Quebrar a Banca. Que é o seguinte, o cara pegou e falou assim, é melhor você fazer milhares de estratégias de um valor muito pequeno com uma assimetria muito alta do que você fazer uma grande aposta com uma grande probabilidade tentando pegar um grande prêmio. Entenderam a analogia? Para você quebrar a banca do cassino, você tem que fazer milhares de apostas em ativos muito assimétricos. Se um ativo muito assimétrico der um retorno muito grande para você, você já sobe de nível de investidor. Subindo de nível de investidor, aí sim você começa a parte da diversificação de investimentos para depois você evoluir para a bola de neve. Não adianta você olhar lá o
o Barzi falando, Barzi aos seus 84 anos de idade, o cara é fodástico, é um maior investidor do Brasil, na minha opinião. O cara tem um conhecimento fodido. Mas não adianta tu falar assim, eu vou ser o novo Barzi, vou começar agora a juntar os pouquinhos. Não, tem que pensar na produtividade para daí você começar a fazer aquela estratégia bola de neve que eles tanto comentam que são a solucionador de vida. Porque você não vai querer solucionar a tua vida aos 80 anos de idade, você chegar no auge dos seus 80 anos, 60 anos de idade, você começou com 15. No auge dos 60, você vai estar milionário para aproveitar a vida aos 60. Pau no seu cu. Você tem que focar na simetria. Você tem que focar na simetria. Então você foca na simetria primeiro. Por quê? Porque pro Barzi, quando ele começou, o que eram os ativos mais assimétricos, pessoal? Qual eram os ativos assimétricos do Barzi? As empresas descontadas que cresceram junto com o patrimônio dele. As empresas, quando ele começou nos anos 80, as empresas estavam muito descontadas, eram muito pequenas, elas tiveram toda essa exponencialidade. Ele passou por ciclos econômicos. Qual é hoje o ativo mais assimétrico? Os ativos mais assimétricos estão no mercado cripto. Tu entendeu? Hoje os ativos estão no mercado cripto. Hoje, quando tu já compra umas ações, para elas virarem 10 vezes mais, 20 vezes mais, vai demandar muito mais anos e muito mais pessoas e muito mais poder de compra e muito mais expansão econômica e assim por diante, entendeu? Não vai demandar a mesma de antes. Então você tem que focar em... Para quem é muito fodido de grana, foca em produtividade, se tornar empresário, fazer uma coisa de uma forma que você consiga gerar uma renda passiva de alguma maneira. Pense nisso, tá? E depois você vai focar nas... Porque hoje tá muito embaralhado isso na cabeça das pessoas. As pessoas estão fazendo estratégias de bilionários tendo R$1.000 na conta, porra. Não adianta. Caralho. Não adianta, mano. Não adianta tu fazer. Não adianta tu querer extrair de R$1.000, você investindo R$1.000 em dividendos para você ganhar 10 centavos para daqui a 30 fucking anos você se tornar milionário. Adianta você ter que assumir a porra do risco, ficar de costas pro precipício e te assumir do risco. Então, quanto menos dinheiro você tem, mais estudo e conhecimento você precisa ter, mais conhecimento e estudo você precisa ter, mais acesso à informação você precisa ter e mais risco você precisa se expor. Caralho. Aí depois, na tua migração da tua trajetória de vida, tu chega ao final da vida, tu vai estar que nem o Barzi. Tu vai estar no início assumindo riscos, no final da vida tu vai estar tranquilo com os boizinhos na sombra, recebendo 1 milhão de dividendos por dia. Mas isso é um processo. Não dá pra essa estratégia ser pra todo mundo. Ah, todo mundo. Não, todo mundo seu cu. Tem que focar no risco e na simetria, porra, no início. Tá? Depois tu vai pra essa estratégia. Então a estratégia da bola de neve é pra quem tem mais grana, velho. Passou de 1 milhão, começa a fazer bola de neve. Bota lá dividendos, começa a ganhar dividendos, fica reinvestindo. Com 1 milhão você faz aí 1 milhão por... 1 milhão em renda fixa hoje no Tesouro pré-fixado seria 1 milhão, vai dar uns 12, 13 mil por mês. Com esses 13 mil por mês, sabe o que o cara faz, o cara mais rico? Ele pega esses 13 mil que não fazem falta, porque ele é produtivo, ele ganha dinheiro de outras fontes de renda, ele vai pegar esses 13 mil e vai ficar comprando 13 mil em Ethereum todo mês. Então toda vez que o dividendo pegar, ele vai pegar aquele dinheiro do dividendo, vai pegar os 13 mil e vai aportar em cripto, porque aquele dinheiro dos 13 mil ele não vai querer sobreviver com aquele dinheiro. Por quê? Porque ele já é um cara produtivo que já recebe renda de outras coisas que vem da produção do trabalho dele ou de outros negócios. Então, primeiro produtividade, depois investimento, e no investimento você vai fazendo esse sistema. Tá? Então, a estratégia de pequenos, ela é diferente da estratégia do cara grande, é bem diferente. O que te sobra lá de R$500, vai aportando em ativos assimétricos. Beleza? Pois bem, senhores, vamos voltar aqui para o vídeo. Então vamos lá, Nasdaq está subindo ainda, já entrando em zona de sobrecompra. Se atentar ao seguinte, a Nasdaq provavelmente ela vai antecipar os movimentos do S&P 500. Por quê? Porque ela é o índice das maiores empresas de tecnologia.
As empresas de tecnologia, elas são conhecidas como as ejaculadores precoces dos mercados financeiros. Tudo o que acontece na empresa de tecnologia antes antecede movimentos de outras empresas tradicionais, beleza? E hoje elas têm uma relevância muito interessante. Então, ela já chegou numa zona de sobrecompra, então tomar bastante atenção que ela está tentando criar uma divergência bearish, tá? Então ela pode continuar subindo e o RSI continuar caindo. Se ela começar a ter uma divergência, pode ser um sinal de enfraquecimento da tendência, o mercado começa a lateralizar e começa a perder para voltar para aquela região de consolidação de fundo que eu comentei com vocês, tá? Então uma coisa que eu estou de olho na Nasdaq é ver se eu consigo identificar com antecipação uma divergência bearish no indicador em relação ao preço. O Ethereum, a mesma coisa, tá? O Ethereum, ele teve um triângulo simétrico que se formou dentro do RSI com uma explosão para cima. Tudo aquilo que eu falo para vocês de triângulo simétrico em preço, ele também funciona em RSI também. Se ele rompe primeiro o triângulo para cima, pode ter certeza depois que o RSI vai voltar para dentro desse triângulo novamente, ou seja, ele vai entrar em zona de sobrecompra, vai subir primeiro o rompimento para cima, vai empolgar o mercado primeiro, ele vai bater em alguma resistência. Para a gente descobrir a resistência do Ethereum, a gente pode utilizar alguns movimentos mais longos. Então nós temos esse movimento mais longo de retração do bear market, sendo que $2.100, na minha opinião, é o principal valor, a principal resistência do Ethereum para esse final de semana é $2.100. E se ele voltar acima de 2.500, ele rompe o suporte da tendência principal, e aí, se a gente passar os 2.500, o Ethereum entra em bull market, tá? Então, não acho que ele vai entrar em bull market agora, eu acho que nós estamos em consolidação e construção de fundo, capitulação de fundo, aquela porra de conversa inteira que a gente fala, de esperar lateralidade, realização de lucro, aquela porra toda que a gente comenta. Topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal e acima da média 21. Então, tendência de alta de curto prazo. Nós temos aqui o preço dessa região, entre 2.100 e 2.500, sendo essa região a região mais perigosa de sobrecompra, onde o RSI do gráfico diário, ele tende a vir aqui e voltar para a zona 50. Quando ele volta para a zona 50, nós temos queda nos mercados. Então, por isso que eu digo para vocês, quando ele começa a entrar na zona de sobrecompra dentro de um bear market, é um momento em que muitos investidores no mundo todo começam a pensar em realizar os seus lucros. E por isso que o cara que entrou de forma tardia, que está com vontade de entrar de forma tardia no FOMO, ele pode pegar uma queda muito forte de retração, de realização de lucro, que pode fazer um long squeeze, tá? Nesse momento, então, final de semana, eu acredito que o Ethereum e o Bitcoin vão adentrar a zona de sobrecompra. A região de resistência principal do Ethereum, $2.100, por quê? Porque, para mim, na FIBO, a 0,5 de FIBO ela é mais poderosa do que a 618, tá? Então, aonde que o mercado ele retrai mais? Quando você faz uma FIBO, geralmente o mercado ele retrai mais facilmente, ele retrai com mais, vamos dizer assim, ó, fez a queda, aí tem a retração, certo? A retração, ela poderia parar aqui, ou ela pode parar aqui, ou ela pode parar aqui, tá? Aqui, Bukowski ensina o seguinte. Bukowski ensina o seguinte. Na retração, 70% das vezes, eu até vou colocar aqui, ó, 70% das vezes, a retração da onda acontece... Ah, hoje vai ser aula, foda-se. Hoje vai ser aula e tô nem aí. 70% das vezes acontece na região 0,5 de FIBO, tá? 70%. 20% acontece na zona 038. Então, 70% das vezes a onda de baixa continua ou a onda de alta continua quando ele retrai em 20% na retração 0,38 de FIBO. E apenas 10% é na 618. Então, se ele superar essa zona de retração de Fibonacci, aumenta muito a chance do mercado inverter
a tendência de longo prazo. Ora, se você pega esse movimento aqui, faz uma retração de Fibo, ele bateu aqui em 10%, ó. Vamos deletar aqui o coisa, ó. Se você pega aqui na tendência de baixa, a última vez ele bateu nos 10%, certo? Bateu no 3.585,87. Que foi o quê? Que foi o topo perdido. Para a continuação de alta, o preço deveria continuar aqui em cima, certo? Mas não, ele perdeu e ele retraiu, num primeiro momento ele retraiu até 50%, 0,5 de Fibo, depois ele retraiu até 0,38 e a terceira vez ele ainda teve uma retração com as 10% de probabilidade aqui. E aqui, quando acontece e o mercado retorna, você pode ter certeza que a onda de baixa continua, tá? Então, o mesmo que se aplicamos aqui, que a gente aplicou aqui, a gente vai aplicar agora no movimento mais longo. A mesma coisa. Você vai pegar as pontas aqui e você vai identificar onde é que são as principais resistências e os principais suportes dessa merda. Você vai pegar aqui. Nós tivemos um toque aqui já na 0,38, 1.700. Lembra que ficou 1.700 por um tempo travado? Sim! Nós já tocamos 2.100 dólares aqui, ou 2.080? Não. Então, a retração 0,5 que vai ser testada é agora. Qual é a probabilidade maior de retração para o preço cair? 70% de chances aqui. Então, aqui começa a aumentar muito a probabilidade matemática do preço ter realização de lucro a partir desta região. Se ele continuar, vamos imaginar que ele bata e tenha resistência aqui, volte para cá, se segure aqui. Ele ainda tem 10% de chance de retrair nessa região para trazer um movimento. E aí, se ele fizer isso, se ele retrair e perder esta zona, ele vai entregar uma nova pernada de baixa. Tá? Então, nós temos 10% de chance do preço chegar até 2.500. Nós temos 70% de chance do preço do Ethereum no curto prazo chegar nos 2.100 dólares, 2.080, sei lá. E ali, num dessas faixas de zona de preço, o preço tanto em 2.100 quanto em 2.500, o preço ele tem a probabilidade matemática de ter realização de lucro. Tá? Por isso que eu digo para vocês, quem está no FOMO, o cara quer entrar agora, Cuidado porque você está entrando numa zona de Fibo, de retração de Fibonacci do movimento de bear market. O mercado está em tendência de baixa, ele faz retrações de rally de alta no meio do bear market para ter uma alta temporária para o preço depois continuar caindo. O movimento da onda principal é de baixa, o bear market está aí. O rally é de alta, movimentos de 2 meses de alta. Até onde? Até a região onde nós podemos ter o primeiro ponto de realização de lucro nessa região. O mesmo que aconteceu aqui é o mesmo que aconteceu com o BTC também lá no passado, no bear market passado, tá? Então, não estou falando loucura aqui para vocês, não estou falando asneira, tá? Se você pega o movimento de retração da onda de comprimento total, você vai ver que a região 0,5 de Fibonacci é onde foi a maior probabilidade e onde ele se segurou. Num primeiro momento, ele se segurou nessa região com 10% de probabilidade de continuar o movimento anterior. Depois, ele voltou para 0,5. Em 0,5, ele testou 2 vezes, não uma apenas, mas 2 vezes, na região de 70% de probabilidade do movimento de continuar de baixa. Depois, ele voltou para 0,38 do movimento completo. E aí ele retornou à baixa. Então, enquanto a gente está na retração de Fibonacci, abaixo de 2.500 dólares no Ethereum, nós estamos em bear market, onde uma tendência de rally de alta pode fazer com que o preço atinja o nível de 2.500 dólares e possa retornar para baixo e continuar um novo ciclo econômico de baixa. Por isso que é muito cedo ainda ligar os fogos. Mas, para quem procura por oportunidade de comprar ativos descontados, não faz diferença, pois a gente já estaria comprando, se você comprasse Bitcoin hoje, para quem não tem merda nenhuma de dinheiro, você já está comprando Bitcoin com desconto de 64% na sua cara. Então, para o longo prazo, não faz muita diferença se você comprar
com queda de 64%, ou de 50%, ou de 72%. No final das contas, se o ativo tiver os fundamentos, a expansão econômica continuar, o mercado continuar sendo construído em cima dessa base monetária econômica como nós conhecemos, o mercado vai continuar em alta. Então, sempre seja otimista no longo prazo. Pode ser pessimista no curto prazo, autoriza o pessimismo no curto prazo, beleza. Mas nunca seja pessimista no longo prazo. Não seja aquele velho de merda babão que só vê coisa ruim no mundo. Caralho. Então o que acontece? Nós temos essas retrações de FIBO e agora nós vamos ver a do BTC USD. Então o Bitcoin é a moedinha da praia, né? Primeiro movimento mais longo. Vamos pegar a onda completa aqui. Até onde ele pode ir. Tá? Até onde o preço do Bitcoin pode ir. Aqui eu vou ter uma discordância aqui com o preço aqui do 618, tá? Na minha opinião, o bull market do Bitcoin começa a partir dos 32 mil dólares para cima. Aliás, 34 mil dólares para cima. Se o Bitcoin passasse os 34 mil dólares, na minha opinião, a gente entraria em bull market, tá? Não acima de 40. Eu tô falando acima de 30. Por quê? De 34, 35. Por quê? Porque ali é o suporte semanal que foi perdido, que precisa recuperar para o mercado voltar a subir, tá? Então o BTC, ele está ainda muito aquém do valor de retração desse longo movimento de alta. Então muito provável que até o final desse ano a gente consiga atingir os 30 mil dólares em algum momento. Seja ele fazendo esse movimento aqui, seja ele vindo direto aqui, não interessa. Interessa que essa é a primeiro suporte que ele foi perdido mais recente, que começa a mudar o direcionamento do preço. Esse aqui, para mim, é o suporte principal, tá? Não é o 40 mil. Para mim, o suporte, a resistência principal, no caso, que precisa se transformar em suporte para eu acreditar em tendência de alta do Bitcoin, é os 35 mil dólares. Beleza? Não é os 40 mil. Enfim. Por que, Augusto? Por quê? Porque eu sou um cara seguidor de tendência. Para ele, se ele romper a resistência semanal e se mantiver acima dela, para mim já basta o ponto de entrada. Se eu entrasse em 40, na minha opinião, eu entraria muito tarde. Porque entrando em 35, eu já entraria dentro de uma tendência de alta de bull market no Bitcoin. Beleza? Então, o que acontece? O Bitcoin ainda tem espaço para subir mais, ó. O Bitcoin ainda está aquém. O Ethereum já está entregando a sua zona mais perigosa. Então o Ethereum já está na sua zona mais de sobrecompra, mas o Bitcoin ainda teria espaço para subir mais. Então onde é que é a zona de sobrecompra aí do Bitcoin, a moedinha da praia? Eu adicionaria mais uma aqui, ó, que é uma que eu tirei, é uma FIBO que eu tirei aqui, que é a região 278. Por quê? Porque eu estou achando que o Bitcoin está mais fraquinho do que os outros ativos nessa tendência aqui. Eu vou adicionar o 236, pronto. Aí, ó, apareceu o 236, tá? Então, os 236, que eram os 24, 25 mil dólares, aí ele já está sendo rompido, tá? Quando você adiciona a FIBO a primeira vez, para vocês vai aparecer esse aqui, ó, o 236, tá? Esse aqui, a probabilidade dele é menos de 0 e tantos por cento, beleza? É uma probabilidade bem baixa, tá? É uma resistência fraquíssima, na minha opinião, de retração de onda. Para mim, a mais importante é essa que está aqui dentro, ó, tá? Então, dentro desse contexto, se o Bitcoin continuar subindo e ele entregar a zona de sobrecompra e ele chegar próximo desse primeiro nível de 29, 28 mil dólares, aí toma bastante cuidado, que é um valor bastante descontado. Aliás, é um valor descontado de longo prazo, mas é um valor de curto prazo de realização de lucro. Tá? Então essa é uma região perigosa. E aí, no caso, como o Bitcoin está aquém em relação ao Ethereum, o Ethereum provavelmente vai travar lá nos 2.100 e provavelmente o Bitcoin, ou 2.500, né? E o Bitcoin provavelmente trava em 26, 27, 28, porque o Bitcoin está mais enfraquecido. E aí tem um problema também. Será que esse é o movimento de onda que eu tenho que ver, que é o movimento de onda completo, ou eu pego só esse movimento de onda mais curto aqui? Pode ser que seja um movimento de onda mais curto aqui. Tá vendo que aqui, como já teve um toque na 618 aqui, ó. Tá vendo, ó, 25.800. 25.800 é esse suporte aqui que foi feito o bull trap, que é o início dessa grande barra grandona aqui, ó.
vendedora, tá? Então, esse início dessa grande barra vendedora pode ser que tenha pessoas que queiram realizar lucro nessa barra vendedora aqui. E aí, talvez, essa FIBO aqui ela seja mais confiável do que essa FIBO longa aqui, ó. Tá? Porque esse movimento aqui também tem que ser respeitado. Mas é assim tão difícil? Não dá para saber se a principal região é essa daqui ou essa daqui. Só que tem um detalhe, né? Se vocês viram lá, a região mais forte era 34, 35, né? Aqui é 32. Então tá em valores bem aproximados, independente da onda mais longa ou da onda mais curta. Os valores mais perigosos em 30, que seriam os valores de alterar de tendência acima de 32 e 34, eles são, um é 0,5 de FIBO da onda mais longa e o outro é o 618 da FIBO mais curta, da onda mais curta. Então, região de cuidado, região de atenção. Beleza? S&P 500, então, mesma coisa, a gente vai poder usar a FIBO. Ah, dá para usar a FIBO aqui também? Dá, fofolete, dá para usar a FIBO aqui também. Dá para usar a FIBO onde tu quiser, fofa. Ah, se quiser expansão econômica. Por quê? Porque a FIBO, ela é uma projeção matemática. Deixa eu até ver aqui, pelo mestre professor Fibonacci, um cara matemático italiano, que produzia coelhos. E aí ele percebeu que a produção de coelhos ela era criada e gerada, né? Os filhotes eram gerados a partir de uma equação matemática onde você fazia a soma dos dois números anteriores, do número atual com o número anterior. Então 1 mais 1, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5 e assim por diante, você vai indo nessa projeção matemática, e isso ele descobriu que a expansão do universo ele segue essa sequência lógica chamada sequência de Fibonacci. E aí, por que a gente usa Fibonacci em análise gráfica? Porque a Fibonacci ela é uma sequência matemática de expansão econômica, pois o crescimento econômico, o crescimento do ser humano, da produtividade humana, ele tende a seguir uma sequência matemática de projeção de alta de crescimento exponencial igual a um crescimento do universo, igual ao crescimento das plantas, igual ao crescimento dos genes, igual ao crescimento do DNA e a porra toda. Ele segue essa sequência de Fibo. E aí, por isso que a Fibonacci funciona e se encaixa tão bem durante o nosso processo de tentar identificar regiões em que o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Então, nesse presente momento desse grande movimento de esse comprimento longo, desse primeiro semestre do ano de 2022, no gráfico do S&P 500, as 500 maiores empresas, nós temos a região de Fibo como uma região que já passou da região 50, onde tem 70% de probabilidade de subir, e aí ele vai chegar nos 10% de probabilidade de rejeitar, que é a região 68 de Fibo, que é os 4.336. E aí, se ele começar a chegar em 4.336, ele vai testar de novo o suporte de 0,5 de Fibo, que é a região 4.200 pontos no S&P 500, se ele perder 4.060, e se ele perder essa Fibo, ele volta a criar uma nova onda de baixa e uma nova tendência. A tendência de baixa ela continua, e o bear market continua, e o mundo pega fogo e a explosão nuclear e a porra toda. Beleza? Então, sempre quando ele vem para essa região, ele tenta manter, por isso que se chama retração de Fibonacci, né? Porque você está tentando identificar uma região de preço na expansão econômica global, aonde está tendo uma retração. E aí vários matemáticos utilizam isso, vários fundos de análise quantitativa usam isso. E quando eles batem essas métricas, justamente em região de sobrecompra, você vê realização de lucro e venda, né, que é aquele movimento de realização de lucro que começa a acontecer, que preferencialmente começa com uma baixa mais curta, bem forte, depois começa a perder o enfraquecimento, e aí ou o preço sobe, ou o preço desaba novamente e perde as regiões de Fibonacci de novo, tá? Então nós estamos nessa situação insalubre aí, tá? Indo para o final de semana para testar a região de Fibo de 618 do S&P 500, que pode adentrar ao final de semana e dar gás de alta para o final de semana de Bitcoin e Ethereum até o dia 15. Do dia 15 em diante a gente vai conversar de novo e a gente vai ver como é que vai estar a situação insalubre aí. Beleza? Enfim, pessoal, acabei de dar o curso completo do Mestres do Bitcoin.
Tem tudo isso no Mestre Bitcoin, Fibonacci, a porra toda aí pra quem quer entender mais. Acabei de dar o curso do Mestre Bitcoin em um vídeo de 1 hora aqui. Beleza?